Juan Cruz, jogador revelado pelo Santos e que estava no futebol europeu, é o novo reforço do Botafogo. Nesse vídeo aqui a gente vai chegar a algumas conclusões sobre esse novo reforço do Glorioso. Vamos lá então, eu separei aqui primeiro a ficha técnica do Juan Cruz e aí a gente daqui a pouco vai entender onde que ele vai se encaixar nesse Botafogo atual. Então, a primeira coisa que a gente já vai destacar é a idade dele. É um jogador ainda muito jovem que chega para reforçar esse elenco botafoguense. Então, é um cara que não chega exatamente para agora. Lógico, é um cara que é contratado para apresentar um bom futebol, mas até pela idade, é um cara que, se não der certo nesse início, tudo bem, justamente pela idade ele vai ter muito tempo para conseguir vingar com a camisa botafoguense. A respeito da idade, da altura, aliás, né, ele tem 1,87 m, então não é nem um cara baixinho também. Pela posição de centroavante também não é um cara que a gente olha e fala, nossa, é um cara muito alto, tá bom? Os clubes dele, aqui ó, surgiu no Santos, que nem eu comentei, chegou até um empréstimo para o Vasco. Primeiro sobre o Santos, ele teve pouquíssimas oportunidades e não conseguiu mostrar muito. No Vasco, quando jogou, também não foi bem. Foi um início de carreira que na base se criou muita expectativa sobre ele, mas no profissional, tanto pelo Santos, tanto pelo Vasco, nas experiências no futebol brasileiro que ele teve profissionalmente, não teve nenhum grande destaque. Já pelo Ludogorets, chegou a ser titular em vários momentos, se eu não me engano, Conference League ou Liga Europa. Deixa eu ver se aqui fala os últimos jogos. Ó, enfrentou o Lyon. O Lyon recentemente enfrentou o Hoffenheim também. Se eu não me engano, é Conference League, tá bom? Enfim, o Ludogorets, que é uma das grandes equipes da Bulgária, se não a maior, né? E ele vem sendo destaque no Ludogorets e agora chega pro Botafogo. Olhando o Botafogo, esse foi o último time do Botafogo, a vitória por 1-0 contra o Nova Iguaçu. Vale destacar que tanto o Bastos quanto o Arthur saíram machucados. E a respeito de onde o Juan Cruz deve jogar, aliás, o Botafogo venceu por 1-0 com gol no finzinho, né, do Kaique Queiroz, que entrou no lugar do Igor Jesus, no intervalo. E o Juan Cruz chega exatamente para essa função. É um centroavante para suprir o Igor Jesus. Tá bom? Não necessariamente para uma venda do Igor Jesus, que o Botafogo já segurou há muito tempo. Na minha visão, inclusive, de forma errada. Eu acho que esse é o ápice do momento para vender o Igor Jesus, assim como foi com o Luiz Henrique, por exemplo. Chegasse uma proposta ali de 20, 25 milhões de euros, nem pensava duas vezes e vendia o Igor Jesus. Tem que aproveitar esse bom momento dele e vender quando tá na alta. Acabou que ainda não vendeu, não sei se vai vender ainda. Eu acho que pesou muito a convocação atual, né? O Igor Jesus, querendo ou não, hoje é o centroavante titular da seleção brasileira. Nos últimos jogos, pelo menos foi. Acho que essa foi o ponto principal para ele ter optado por permanecer no Botafogo. Se ele vai para o Nottingham Forest, queria ele, por exemplo, seria uma grande opção dele, na minha visão. Iria para o segundo, terceiro colocado de Premier League, para um time em que o centroavante é o Chris Wood. E o Igor Jesus tem futebol para superar ele. E o reserva é o Aboni. Também é um cara que é muito forte fisicamente, mas que o Igor Jesus tecnicamente é melhor que os dois. O Igor Jesus teria futebol para ser o centroavante titular de uma equipe de segunda, terceira colocação de Premier League. Ia se valorizar ainda mais, mas optou por permanecer no Botafogo. Na minha visão, muito por conta da convocação. E aí vai da opinião de cada um, se ele fez certo ou não. Mas o Juan Cruz chega para suprir ele. Talvez para uma venda futura dele o Juan Cruz virar titular, ou basicamente ser um reserva que agrega valor nesse elenco botafoguense. A princípio, o Juan Cruz vem para ser reserva do Igor Jesus. Tá bom? E é isso, deu para passar mais ou menos aqui o que esperar do Juan Cruz. É um cara que surgiu muito bem na base, nas oportunidades no profissional que teve no futebol brasileiro. Não se destacou tanto, pelo Ludogorets foi muito bem e o Botafogo já foi logo de prontidão repatriar ele para o futebol brasileiro. Chega de novo, a princípio, para ser reserva do Igor Jesus. Mas dependendo, se o nível do Igor abaixar ou se ele for vendido, o Juan pode virar titular. Então, na minha visão, um bom acerto do Botafogo, talvez não para agora ser o protagonista do time, mas em determinados momentos e aproveitando as oportunidades e virar um jogador importante pro Fogão, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!